A gente segue com o Jornal Gente deste sábado, dia 5 de março de 2022. O nosso convidado agora é o professor Mário Trentin, conselheiro de tecnologia no Grupo Primo e que sabe tudo de tecnologia, vai falar conosco sobre ataques cibernéticos. Dentro desse contexto, Rússia, Ucrânia. Professor, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Bom dia, muito obrigado, é um prazer. E a gente quer aproveitar o conhecimento do senhor a respeito desse tema para colocar em pauta e levar aos nossos ouvintes conhecimento sobre isso. Numa guerra que dessa vez parece que se transcorre da forma tradicional, tanque de guerra, míssil, exército, legiões russas avançando sobre a Ucrânia, de que forma se dá a guerra cibernética, hein, professor? Bom, vamos lá. Dar um passo atrás falando sobre tecnologias da guerra, né? Eu acho que a guerra é a coisa mais deplorável que pode acontecer, todo mundo tem esse sentimento, mas ela acaba impulsionando tecnologias que vêm sendo desenvolvidas. Isso nas guerras do passado, muitas das coisas que utilizamos hoje em dia, como o próprio GPS, câmera, comunicações, são equipamentos de guerra das guerras anteriores que depois foram, vamos dizer, civilizados e passaram a ter um uso bom. Ou seja, a tecnologia pode ter um uso bom e um uso mau, né? E o que nós estamos vendo hoje já também não é tão novo, já existem ataques e cyberataques há anos, e isso foi intensificado nos últimos anos por quadrilhas de criminosos, com ataques de ransomware que vão lá no computador ou na rede de computadores de uma organização e sequestram seus dados, por exemplo. Nós vimos ataques recentes ocorrendo aqui no Brasil, e nesse caso por grupos de hackers, como por exemplo o DataSUS, o próprio Itaú, Americanas, que ficou algum tempo fora. Isso traz enormes prejuízos, né? Então, nesse exato momento, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia tem intensificado o uso desses tipos de tecnologia e diversos tipos de ataques de maneiras que nunca ocorreu em uma guerra anterior, porque também parece algo diferente no comportamento das pessoas. A gente vê que a Ucrânia tem muitas das pessoas comuns participando da guerra, né? São civis, na verdade, participando da guerra contra forças militares muito poderosas da Rússia. Então, eu observo que a Ucrânia tem utilizado as próprias redes sociais como uma ferramenta de proteção ou de defesa, de solicitar ajuda, de publicar informações, e alguns grupos hackers têm se posicionado tanto contra quanto a favor. Então, o famoso grupo Anonymous se pronunciou a favor da Ucrânia e tem feito ataques à Rússia de desativar sites, sistemas, proibir o acesso a determinados tipos de informações, mas, por outro lado, também sempre existiu um poder de cyberataques muito grande na Rússia, já até grupos, vamos dizer, de bandidos mesmo, né, em roubar dados. Tem um dos grupos que é o Grupo Conte, bastante famoso, também falado nos ataques aqui, que é responsável por ataques de sequestro de dados, em que você tem que pagar para poder receber os seus dados novamente. Só que o que me preocupa bastante hoje, e a gente vê esse tipo de preocupação também em publicações da segurança internacional, Microsoft falando sobre a Convenção de Genebra sendo ferida pela Rússia e por esses grupos de hackers, é que se isso sempre existiu, como são crimes, os países reprimiam isso, né? Os cybercrimes e cyberataques. Agora eles estão sendo incentivados. Então, a gente tem alerta máximo aí em muitos dos canais de segurança mundiais falando para que todo país e todo cidadão se preocupe com os ataques da Rússia. Isso significa que você mesmo pode ter problemas com os seus dados, né? A gente precisa realmente se preocupar com isso, porque talvez o cidadão comum que está assistindo a gente aqui no jornal está pensando que essa segurança é para grandes empresas, essa segurança afeta, por exemplo, alguns tipos de sistemas na internet, né? Se você parar para pensar hoje, talvez pouquíssimas coisas funcionem sem a utilização de um computador ou da internet. Se a gente não tivesse a internet, tem um artigo bem famoso
que você pode procurar no Google aí, né, em inglês, se a internet não existisse. A gente tem os hospitais dependendo de internet, nós temos redes logísticas dependendo de internet, nós temos bancos dependendo de internet. Então, são uma série de coisas extremamente importantes que, se pararem de funcionar, que é o que está ocorrendo lá na Ucrânia e na Rússia, porque estão muito mais engajadas nesse conflito, mas que, por exemplo, né, a saída do Banco Itaú por quase um dia inteiro ontem, né, nessa semana, as pessoas não conseguem pagar suas contas, ou, enfim, tinham erros lá em valores depositados e transferidos. Imagine se você não pudesse acessar o seu banco hoje, né? Ou se você não pudesse buscar sua ficha médica, ir até o hospital, até uma série de outras coisas. Por isso, uma última preocupação aqui também é que nós precisamos, por um lado, que o cidadão comum esteja educado em termos de segurança. É importante a gente falar um pouco sobre isso, sobre clicar em links, sobre phishing, sobre coisas que você recebe no seu e-mail, sobre os fake news ou misinformation, então, também são enviados ataques desse tipo, e a pessoa comum precisa procurar esse tipo de informação para que ela não caia nesses golpes. Pode ser um golpe que vá tirar dinheiro de você, vá utilizar a sua identidade para outras coisas, pegar empréstimo no seu nome. Então, tome muito cuidado com os seus dados. E, infelizmente, essa parte da educação geral ela é muito baixa, o que resulta em mais ataques ainda, porque você pode ter malware, um softwarezinho que vai se instalando aí nas pessoas que clicam em um lugar não desejado, e esses computadores também podem ser usados para ataque, né? Eu fiz um teste recente e enviamos um vídeo ali no grupo da família, que é visivelmente algo que não é verdadeiro, mas que as pessoas acabam acreditando naquilo. Então, só pelo fato de você ver um vídeo, de você entrar num determinado site da internet, não significa que aquilo tem credibilidade. A gente precisa buscar o domínio, verificar isso em outros lugares, né? E a última coisa é que tem sido crescente também a busca por profissionais especialistas em segurança. Então, nós temos certificações internacionais de segurança, precisamos da mesma maneira, quem está do lado do bem aqui, procurando defender as suas organizações, defender os seus dados, as pessoas precisam estar sempre evoluindo, porque vai ser cada vez mais um grande problema mundial. Professor Mário, muito obrigado por atender o nosso convite aqui. Eu estava pensando o seguinte, depois de ver tudo que aconteceu, o Kremlin sendo atacado, o Itaú saindo fora do ar, a Casa Branca já foi alvo, eu fico com a impressão de que é impossível evitar isso. Em grande medida, muitos desses ataques são absolutamente impossíveis. E eu falo isso porque eu sou ignorante nesse tipo de assunto e fico me preocupando, não clicar em link, essas dicas que a gente sempre lê. Mas a gente chegou num ponto que as coisas vão muito além e quase independem de alguma falha, de alguma fragilidade que o cidadão cometa. Eu estou enganado ou realmente alguns ataques são impossíveis de evitar? Dizer que é totalmente 100% seguro é realmente, né, talvez a gente não tenha essa dimensão. Mas o que acontece é que nós temos vários níveis de mitigação. Então, você pode considerar que você está seguro. O que acontece é que quanto mais seguro a gente está, mais caro fica. Então, hoje o que está acontecendo é que as organizações, muitas delas não estavam preparadas. Então, os bancos, por exemplo, são os que estão melhor preparados, mas ainda assim eles vão ter que aumentar bastante o seu investimento em segurança, e isso vai se tornar uma parte cada vez mais cara da organização, mas faz parte isso, né? Não existe nenhum sistema totalmente à prova de falhas, mas a gente também tem redundâncias, né? Então você tem não só essa parte de treinamento das pessoas, mas você pode manter os seus sistemas sempre atualizados, pode utilizar defesas como firewall, você vai ter backup de dados. Então, por exemplo, se houve um ataque e ele foi contido, tem até aquele filme do Mr. Robot que fala um pouco disso, né? Você está vendo um ataque em tempo real,
um documentário, uma série, na verdade, no Netflix muito interessante que mostra isso. Você está vendo um ataque em tempo real, que os computadores estão sendo contaminados, mas em algum momento aqueles pontos são contidos e aí você vai voltar com um backup de informações, por exemplo. Então, o Itaú, por exemplo, que passou por isso, ele teve uma recuperação bastante rápida, né? Então, no mesmo dia ali, você pegou informações e voltou o que você precisava. Algumas organizações não estão preparadas porque não estão nem fazendo este dever de casa, né? De ter backup, controle de acesso, segurança de rede, uma série de coisas. E aí elas tendem a, quando sofrerem um ataque, o problema ser muito maior. Então, se a gente pensar no ataque, né, com esse contexto que você colocou, talvez a gente possa pensar como se fosse um acidente de carro. Não dá para você ter 100% de chance que nunca vai acontecer, mas se você estiver seguindo as regrinhas ali, a chance de acontecer é bem menor. E, além disso, você está usando seus equipamentos de segurança, um bom carro com airbag, com cinto de segurança, com uma série de coisas para que, quando ocorrer aquilo, você consiga ter impactos menores e se recuperar mais rapidamente. Então, a sua pergunta é muito boa, Agostinho, porque as organizações elas têm que acordar rapidamente nesse momento e entender que a parte de segurança não é um acessório. Então, muita gente via isso, né? Poxa, vamos lá, se está funcionando, não mexe, né? Deixa aí. E hoje nós temos muito mais testes. As empresas fazem ataques internos a elas mesmas. As empresas maiores aí do mundo, elas fazem esse tipo de coisa como se fossem simulações, realmente. E também existe, inclusive, muitas das maiores empresas no Brasil e do mundo, um programa chamado Bug Bounty, em que elas incentivam hackers do bem a atacarem essas próprias organizações para encontrarem falhas e aí elas remuneram essas pessoas ou dão uma recompensa para essas pessoas. Então eu, por exemplo, Mário, temos a nossa empresa, eu vou abrir um programa desse para que pessoas possam me atacar de maneira controlada, exporem determinadas coisas que eu preciso melhorar e vou recompensar essas pessoas. Então existem formas de a gente lidar com isso, nós precisamos, à medida em que essas tecnologias se tornam mais sofisticadas, também melhorar os investimentos das organizações, dos governos, de um ecossistema como um todo, para que a gente possa ter um controle maior na situação. Olha, a gente está conversando aqui com o Mário Trentin, ele é conselheiro de tecnologia no Grupo Primo, ele é engenheiro, mestre pelo ITA, doutorando em engenharia da computação e um estudioso das questões da tecnologia que ajuda as pessoas a entenderem esse mundo, às vezes, que não faz parte do nosso dia a dia do ponto de vista do conhecimento técnico. E aí, Mário, eu queria te perguntar, ainda voltando aí à questão envolvendo Ucrânia e Rússia, do ponto de vista tecnológico e de cyberataque, o que está no poder de cada um como atuação? Se a Rússia resolver atuar nessa área de uma forma mais forte, o que pode acontecer? E em relação ao outro lado, o lado da OTAN, dos Estados Unidos, que tem aplicado sanções econômicas à Rússia, e a gente vê companhias americanas saindo da Rússia, empresas deixando de atuar, fluxo comercial de exportações sendo interrompido. Sanções do ponto de vista tecnológico, elas existem? Sim, com certeza. Eu diria que você pode até caminhar para um fechamento do país como um todo, né? Então, se você não tiver acesso a nenhum sistema internacional, você tiver bloqueios aos seus próprios sistemas internos, isso pode até inviabilizar a economia como um todo, né? Como se a gente voltasse 30, 40 anos atrás, só que a gente não tem mais aqueles equipamentos, né? Era uma coisa que estava conversando essa semana com outros colegas. Então, não tem como você voltar à época dos bancos em que as pessoas anotavam manualmente o valor da conta e você ia lá, ou enfim, não tem como, porque muitos desses equipamentos eles já nem existem mais. Então, se a gente pensar numa fábrica não automatizada, ela talvez já nem exista mais, né? Já muitas trocaram os seus equipamentos. A gente já tem carros totalmente eletrônicos, então ainda mantemos, porque está numa mudança aí pensando de carros, mas imagina que nós estivéssemos todos somente com carros eletrônicos autônomos, como, por exemplo, esses novos modelos da Tesla. E não existissem mais carros que são mecânicos antigos que a gente tinha. Na hora que você tiver esses sistemas paralisados, nem andar de carro
você conseguiria, né? Pensando nessa analogia. Mas voltando à questão da Rússia e da Ucrânia, o que acontece é que uma das coisas que eu vejo algumas mudanças em comportamento, né, acompanhando esses conflitos, né, já vi conflitos mesmo do Afeganistão, Iraque, enfim. Esse tipo de conflito anterior, ele tinha a questão de militares contra militares, ou militares pelo menos contra paramilitares, em termos de grupos terroristas, né, no caso. Hoje, não, quando a gente fala de um conflito da Ucrânia, nós estamos falando muito de pessoas comuns, pessoas civis, sem uma preparação nem na sua parte lá de conflito e muito menos no uso das tecnologias. Então, hoje a gente vê, por exemplo, né, uma mudança de comportamento, você vê as danças no TikTok de soldados ucranianos, você vê fotos deles em locais teoricamente, né, para mostrar para a família que estão bem, você não vai ver isso do lado dos russos. Por quê? Porque isso entrega as suas posições. Então, houve ataque a um ginásio, salvo engano, porque uma pessoa tirou uma foto lá dentro. O Google Maps desativou totalmente o seu serviço na Ucrânia, porque a Rússia estava monitorando as pessoas com o seu celular, por onde elas estavam andando, onde haviam aglomerações. Então, a gente precisa tomar muitos cuidados, né? Talvez para nós, brasileiros aqui, que nunca passamos por uma situação como essa, parece coisa de filme, né? Coisas ali um pouco distantes, mas estão falando de um conflito em que as pessoas estão morrendo, certo? É a situação mais deplorável e baixa aí que a gente pode imaginar. E vale tudo para eles lá, nesse caso, né? Então, é importante que você tenha cuidado com os seus sistemas. A Ucrânia está bastante mais aberta a isso, porque ela, sendo o país menor, invadido ali, a Ucrânia está tentando utilizar as redes sociais e tudo que está à sua disposição como uma ferramenta de defesa. Então, o seu presidente faz vários comunicados, as pessoas procuram ali, porque ela quer que o mundo saiba para ver se essa comoção faz com que os outros países se movimentem. Porque se a gente pensar também em outros conflitos, como a Síria, entre outros, naqueles conflitos, o agressor foi capaz de neutralizar as redes do agredido, né, ou dos agredidos, para que ele não pedisse ajuda. Então, se você pensar, a gente teve anos aí de massacre, verdadeiramente massacre na Síria, por exemplo, mas ninguém ficou sabendo, exceto poucos jornalistas que iam lá se arriscar, ninguém ficou sabendo. Por quê? Porque você fecha as informações, você elimina acessos a redes, a comunicações, redes sociais, faz os seus ataques ali com poucas testemunhas, né, exceto quem for lá realmente verificar aquele conflito, e além disso espalha informações negativas. Então era isso que o governo russo estava tentando, mas hoje a gente tem também os hackers do bem, como o Grupo Anonymous apoiando a Ucrânia. Você tem alguns países apoiando também, pelo menos na parte de guerra cibernética, a Ucrânia, fazendo com que a Rússia tenha que recuar nisso. Então, você já tem agências contra misinformation e fake news, você procura manter a conectividade da Ucrânia. Então, Elon Musk da Tesla teve um tweet do presidente da Ucrânia, pediu para que ele garantisse a conectividade, e eles garantiram conectividade lá da Ucrânia para isso. Você tem a questão de acessos aos sistemas importantes, então acesso a sistemas de bancos, acesso a sistemas de hospitais, entre outros, que estão sendo mantidos ali na Ucrânia. Então, se não houvesse isso, eu arrisco dizer que se não houvesse isso, a Ucrânia teria sido esmagada nas últimas semanas e nós nem saberíamos. Então, estão sendo utilizadas essas tecnologias e redes sociais, de certa maneira, para proteger como uma arma de defesa no caso da Ucrânia. No caso da Rússia, ela tem sofrido não somente as sanções comerciais, mas as sanções cibernéticas também. Então, perdeu acesso ao sistema SWIFT de bancos. Isso significa que, na prática, daqui a pouco a Rússia não pode receber dinheiro de ninguém. Então, não pode receber o dinheiro das suas exportações, das suas transações comerciais. Isso é um enorme problema para o
país, né? Além disso, ocorrendo ataques a sistemas do próprio governo, que impactam o dia a dia das pessoas, né? Só para concluir esse aspecto, quando a gente está falando dos sistemas vitais do país, isso envolve inclusive sistemas de energia. Então, se a gente pensar que a energia elétrica que chega na nossa casa, uma boa parte disso são controles que passam por redes. Então, você tem balanceamento das redes aqui, a gente tem uma série de coisas, né? Se você fizer um ataque às suas instalações de energia, a gente pode até paralisar a energia em regiões ou países inteiros, né? E isso é um grande problema para o dia a dia da Rússia. Muito bom. Olha, eu queria agradecer ao Mário Trentin, conselheiro de tecnologia no Grupo Primo, falando conosco sobre a questão tecnológica por trás do conflito Rússia-Ucrânia. Muito obrigada, viu, Mário? Até a próxima. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigada.